vou tentar cooperar com alguma coisa aí nessas posições que vocês falaram aí. Primeiro, eu gostaria de lembrá-los, né? Na época de Gideão, ele tinha um exército à disposição dele que era inferior aos filisteus, né? Que eles tinham que atacar, né? Ronaldo, um momentinho. Fala. Não era filisteu, não. Era medianita. Então, tá bom. É tudo a mesma laia, Manel. É tudo ruim. É tudo Zé Povinho. Então não adianta nada. Qualquer coisa, morreu, filisteu, gigazeu, jebuseu, é tudo eu. O Zé do contra, né? Não vale nada. Baixou. Eu erro, mas acerto, Manel. Pode ficar tranquilo que o meu alvo está bem claro. Então, como é que é mesmo, Manel? É gigazeu, amorreu, filisteu, o que é? É muita gente. Os midianitas, né? Então vamos lá. Midianitas, viu? Agora eu vou te corrigir também. Midianitas, né? Não é bom, mas beleza. Não é medianitas, não. Valeu, dia! Socorre! O interessante é o seguinte, que o exército que ele tinha à disposição dele já era menor do que os midianitas, tá? E mesmo assim, né, Iave o orientou a fazer separação, né? Então, a primeira coisa ele propôs, olha, quem quiser ir para sua casa e, né, e não quiser ir para a guerra, pode ir embora, né? E foi embora não sei quantos mil. Aí sobrou um tanto lá também que agora ficou bem menor. Mesmo assim, Iave não queria se manifestar, né, naquele exército que ainda sobrou. E ele colocou diante de Gideão lá uma situação, olha, ponha todo mundo para beber água, né? E aqueles que beberem água ajoelhados ou como cães, você separa. E aqueles que levarem a água à sua boca, né, em pé, esse também você separa do outro lado. E aí Deus pegou e sobrou ali naquela situação aí de escolha, né, entre um grupo e o outro grupo, 300 pessoas para fazer aquilo que tinha que ser feito. E o interessante, todo mundo já sabe da história, né? Eu vou resumir aqui para poder entrar numa outra parte que eu acho que penso eu mais importante, tá? O que aconteceu? Os 300 que estavam atentos, né? Porque afinal de contas eles estavam de pé, preparados, né? Segundo alguns estudiosos, né? Eles estavam com as suas mãos na espada, né? Qualquer coisinha, qualquer situação lá, e com a outra mão eles levavam água à sua boca. Tá? Pegavam a água e levavam à sua boca. Não levar a boca à água, levava a água à sua boca. Tá? O que acontece? Eles eram o pessoal que estava mais determinado, mais atento, mais de prontidão. Tá? E cercaram, né, os midianitas lá e fizeram o que tinha que ser feito. Ou seja, o que eles fizeram? Nada. Eles simplesmente obedeceram à diretiva divina. Vocês vão chegar lá, vão cercar, vão ligar o fogo e vão gritar, e vão bater, e vão fazer, e vão acontecer, e tudo mais lá. Né? E aí os midianitas estavam todo mundo dormindo, né? Acordou com aquela barulhada lá, no arraial dos midianitas tinha uma escuridão, e um matou o outro, e o outro matou um, e acabou com todo mundo morto, e os 300 não mataram ninguém. Ou seja, não fizeram nada. Tá? E o despojo ali era tão grande, que levaram não sei quantos dias para poder pegar o despojo. Eu não sei se vocês sabem, né? Quando um exército vai para a batalha, todo o tesouro que ele tem, né? Vamos supor, um rei, por exemplo, vai para uma batalha, ele leva junto com o seu exército todo o seu tesouro.
Porque o exército já saiu da sua cidade. Então, quem protegeria o tesouro? Então, na guerra, os exércitos que iam guerrear levavam todos os seus tesouros mais importantes, né, do seu país, ou da sua cidade, ou do seu estado, o que fosse, tá? E o despojo era tamanho que levaram não sei quantos dias só para poder pegar. Antes, os 300, no meio desses 300, já tinha ainda uns gaiatos lá que ainda falavam, não, nós é que fizemos aqui, a vitória é nossa, então todo o despojo é nosso. Né? E Gideão falou, meus irmãos, não vamos pecar, não vamos errar. Né? A bênção é de todos, não é só nossa. A vitória é de todos, não é só nossa. E outra, a vitória é de Iave. Ele quem nos deu a vitória. Nós não fizemos nada. Iave é quem fez toda aquela batalha. Iave que foi o vencedor. Ele que trouxe a estratégia. Tá? Bom, resumindo, a bênção não foi só para os 300. A bênção foi para todos. Percebe? Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente isso. Não quero falar bem da gente e nem tampouco mal de irmãs ou irmãos nossos. Porque eu só falo o seguinte, querendo ou não, a gente está com um nível de atenção, um nível de determinação que nos faz semelhantes aos 300 de Gideão. Tá? E estamos preparados para uma batalha final. Estamos preparados para poder chegar e fazer aquilo que tem que ser feito. E em Apocalipse, se você olhar bem, tem lá o filho varão que saiu da igreja, que nasceu na igreja, que saiu da igreja, tá? E que esse filho varão é que vai destronar Satanás dos céus. Amém, Ronaldo. E exatamente isso que está sendo o desafio lançado sobre nós. Quem vai fazer a obra? Não é a igreja inteira. Está bem claro em Apocalipse, a igreja vai ser levada para o deserto para a proteção dela. Amém. E o filho varão, não. O filho varão vai ralar, entendeu? Agora vai ralar com El Elyon na frente da gente, com Cristo Jesus na frente da gente. Por isso que é interessante você ter um discernimento exatamente onde é que você se encontra. Qual é o seu ministério? Qual é o teu chamamento? O que é que o Pai tem falado no teu coração? O que é a sua motivação? O que está acontecendo dentro do seu coração? O que está acontecendo nos seus pensamentos? O que é que essa revolução está proporcionando dentro de você? Você faz parte do corpo da igreja? Né? Todo mundo fala, né? Mas o corpo de Cristo é a igreja. E quem fala isso tem razão. Só no final. Enquanto não chegar no final, essa pessoa que fala isso, que o corpo de Cristo é a igreja, está errado. Porque enquanto não for destronado Satanás dos céus, através do filho varão, a igreja não é uma com o noivo. Ela não é uma com Cristo. Ela ainda está sendo preparada como noiva de Cristo. Então você tem que fazer um discernimento aqui agora, né? Que fala lá que é um mistério, né? É como um homem que deixa seu pai e sua mãe e desposa a sua esposa, né? Mas se fosse tão simples conforme estava falando acerca do corpo de Cristo, né? Ser a sua igreja, ele não colocaria a palavra mistério logo depois. Isso é um mistério. Agora, o que é o desvendamento desse mistério? É exatamente isso. Primeiro, existia o Cristo. Segundo, agora ele é o unigênito que passou a ser primogênito. Primogênito primeiro. Então, agora estamos tendo livre acesso ao coração do Pai através de Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Temos o discernimento do corpo multimembrado de Cristo, que é nada mais, nada menos do que a preparação do corpo do noivo.
E isso nós estamos nos encontrando no corpo do noivo. E sabemos do propósito, do intento do coração de Cristo Jesus. Qual é? A manifestação do senhorio de Cristo através desse corpo multimembrado que, neste momento temporal, é somente os componentes daqueles que compõem o corpo do noivo, dissociado ainda da sua noiva. Se isso parecer esquisito para você, ore, por favor, deixa na prateleira, por favor, porque eu levei algum tempo para poder chegar nessa conclusão. Conversei com alguns irmãos, fui feliz com alguns, fui muito infeliz com outros, tá? Mas para mim é claro, essa situação ainda, Cristo, o noivo, ainda não desposou a sua noiva. Porque o corpo de Cristo, que faz parte nesse momento do noivo, ainda não fez a obra completa, que é destronar Satanás. E como nós estamos em luta, e nós estamos, todo mundo aqui que participa desse grupo pode testemunhar que a luta que você está lutando agora é muito mais intensa do que a luta de outrora. As revelações que você tem recebido são revelações muito mais profundas do que outrora você recebeu. As revelações que você busca em Cristo Jesus é muito mais profunda do que as relações que você buscava outrora. A comunhão e a unidade da fé é muito mais forte agora, porque você sabe que você pertence ao corpo de Cristo multimembrado. As coisas estão acontecendo numa rapidez muito maior, muito intensa, muito profunda e muito prazerosa, tá? Eu sinto claramente o amor de Cristo para comigo por eu pertencer neste momento ao corpo do noivo. E eu sinto um amor muito grande. Quer falar, Paulo? Eu sinto muito amor e muito grande pelos irmãos que hoje fazem parte da igreja, que hoje fazem parte do corpo da noiva, que está sendo preparada e protegida lá no deserto. Porque ela não faz parte, nesse momento, desse contexto divino. Ela não faz parte, nesse momento, dos 300 de Gideão. Percebe? Então, de novo, o Deus que nós servimos é um Deus atemporal. Só que nós somos seres humanos e estamos ainda sujeitos ao tempo. E o tempo tem me mostrado que, hoje, nesse instante, eu, Ronaldo, me declaro coparticipante de todos aqueles que acreditam junto comigo de serem coparticipantes do corpo de Cristo, que nesse momento temporal é o noivo, que vai definir uma posição espiritual muito mais intensa daquele ministério que está dedicado à noiva de Cristo, que é a sua igreja. Que quando os dois se desposarem, os dois se tornarão uma só carne. E aí não vai existir mais mistério. Aí vai ser realmente a revelação que toda a igreja tem hoje, né? De ser coparticipante da natureza divina. Só que nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, eu não quero expor a noiva. Eu quero só simplesmente falar, por uma questão de proteção, eles não estão com a gente. Eles optaram para não estar com a gente. Eles optaram para não fazer a obra que Cristo, o noivo, irá fazer. Ou está fazendo. Percebe? Então, esse é o detalhe. Agora, caramba, eu sinto um amor muito grande por cada um desses irmãos que hoje não estão com a gente. Quando você vê lá no grupo Leonitas, né, pessoas falando ainda de arrebatamento, falando ainda, né, de coisas, falando ainda de pecado, de outras coisas assim, que a gente já passou por isso. Já ficou para trás essa situação. Então quer dizer que eles estão errados? Não, eles não estão errados, eles estão certos
para aquilo pelo qual eles optaram. Eles estão certos porque eles acham que é aquilo que eles têm que viver. E eu tenho que respeitá-los. Agora, uma coisa é certa, eu fui levantado para um outro ministério. Eu fui levantado para uma outra situação temporal, né? E isso não é definitivo, isso é por pouco tempo. Por quê? Porque eu claramente, né, não vou ficar uma eternidade para expulsar Satanás do céu, não, gente. Nós não vamos ficar uma eternidade para destronar Satanás. Nós não vamos ficar uma eternidade para tirar a coroa de Satanás, que nos pertence. Nós, que somos coparticipantes da natureza de Cristo Jesus. E isso inclui a igreja também, que é o despojo do inimigo. Nós vamos estar derrotando esse inimigo. E vamos pegar todo o despojo que foi usurpado, que era nosso. Essas riquezas que estão hoje nas mãos do sistema humano são nossas. Não é desse sistema humano. E hoje nós somos escravos desse sistema humano. Hoje os dominadores desse mundo realmente têm acesso às nossas vidas. E têm acesso, e eles podem bloquear aquela riqueza que foi destinada para você, Anselmo. Ou você acha que você foi levantado para ser um empregadinho da empresa que você trabalha hoje? É essa a tua bênção que o Elion te deu? Tenho certeza que não. É essa a tua pretensão de viver não sei quantos anos aí sendo empregado aí na empresa? Não. Você foi levantado como ministro de Cristo. E é como ministro de Cristo que você tem que ser reconhecido. E você está sendo reconhecido como ministro de Cristo. Agora, neste momento, se você falar, não, eu não quero participar disso, porque eu faço parte do corpo da noiva, amém, eu tenho que te respeitar. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, se a Emília falar, Ronaldo, eu quero participar junto com você, Anselmo, sinto muito, você vai ficar para trás. Porque a Emília, mesmo não tendo passado pelo discipulado, né, que a gente passou, né, ela está declarando claramente o seguinte, eu, Emília, faço parte do corpo do noivo. E eu estou determinado a ser coparticipante do ministério dos 300 de Gideão. Daqueles 300 que vão destronar Satanás. Que vão pegar o bicho pelo rabo lá e vão jogar ele para a terra. Entendeu? Então, esse aspecto tem que estar claro na mente de cada um. Onde eu me encontro nesse exato momento, tá? Porque o corpo de Cristo multimebrado, onde vai estar agregado toda a sua igreja, ainda não aconteceu. Por fé, você pode falar, por fé, ele já aconteceu. Amém, já aconteceu. O que é fé? É a certeza das coisas que você espera. É a convicção dos fatos que você ainda não vê. Então, isso é fé. Então, por fé, você está coberto de razão. Agora, eu não estou falando de fé, eu estou falando de ação de fé. A ação de fé que está para mim hoje é o seguinte, eu, Ronaldo, sou co-participante do corpo de Cristo, onde, no noivo, o noivo está sendo levantado para destronar Satanás, para ser a autoridade máxima sobre a face da terra. O senhorio de Cristo tem que ser levado claramente aos confins da terra. Toda autoridade tem que se prostrar diante de Cristo Jesus. Ele é a autoridade máxima sobre a face da terra. E enquanto houver impiedades, significa que o ministério dos 300 de Gideão ainda não se completou. E eu faço parte desses 300 do Gideão. Entendeu? Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, quem vai fazer isso? É Jesus? Não. É Jesus Cristo? Não. É Cristo Jesus que vai fazer essa obra. E nesse contexto, eu, Ronaldo, estou de posse desta natureza. A natureza de Cristo está sobre mim. Eu vivo uma nova vida, uma nova realidade, tá? A vida que eu vivo por fé, eu vivo dedicando-me ao Cristo Jesus, que faz com que eu, Ronaldo, seja coparticipante neste momento temporal dos 300 de Gideão. Tá? E eu tenho a consciência viva, a bênção é sobre todos.
A vitória é para todos, né? Tudo aquilo que está acontecendo vai ser para a honra e glória do nome dele em todos, não é sobre os 300, ok? Eu tenho claramente esse discernimento, mas também eu tenho um discernimento claro que Cristo Jesus em mim, ele expressa o que ele quiser expressar, da maneira que ele quiser expressar, tá? E as coisas têm que ser da maneira que tem que ser. E hoje o noivo se manifesta. Hoje o corpo de Cristo que está se levantando é o noivo, que ainda está se preparando e ao mesmo tempo exercitando a perfeita vontade de Cristo Jesus. E ao mesmo tempo amando a sua noiva, que ainda está se preparando para desposar Cristo após a vitória de Cristo. Vocês conseguem entender e conseguem discernir o mistério que eu estou falando aqui? Se ainda está soando esquisito para você, ora, está bem claro lá. O Espírito Santo de Cristo Jesus vai te levar ao conhecimento de toda a verdade. Vai falar mais ainda. O Espírito Santo de Cristo Jesus te lembrará de toda a verdade. Você já escutou isso na tua vida. Antes da fundação do mundo. Que está escrito aqui, Cristo era manifesto antes da fundação do mundo. Você viu Cristo, tá? O que está acontecendo aqui agora? Você recebeu um corpo para ser receptáculo de Cristo. E você já é receptáculo de Cristo. Você se manifesta como Cristo Jesus, corporificado. Você faz essa obra, tá? Cristo Jesus não vai impor o seu senhorio. Cristo Jesus vai receber de volta o seu senhorio. Porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele. Quem vai fazer isso? O seu corpo multimembrado. Agora, essa igreja que está sendo perseguida, essa igreja que está sendo mortificada, essa igreja que está sendo oprimida, eu tenho, como diz, zelo por essa igreja. Eu oro por essa igreja. Afinal de contas, vai ser carne da minha carne e sangue do meu sangue. Entendeu? Mas hoje eu vejo claramente que o meu ministério não é participar da noiva, não é participar da igreja, não é participar do ritual da igreja, não é participar do ritual da noiva, não é me embelezar, não é passar perfume, não é me passar um batonzinho, não é isso, entendeu? Eu vejo claramente o seguinte, eu estou aqui lidando com principados e potestades, junto com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu estou lidando com autoridades, eu estou lidando com dominadores desse mundo, eu estou lidando com tantas situações perversas que nós estamos declarando que aquilo vai ser mudado em senhorio de Cristo Jesus. É isso que nós estamos lidando. É por isso que você pertence a esse grupinho pequenininho, né, de 300 pessoas, vamos colocar assim, né? Lógico que são mais, né? Mas numericamente falando é uma comparação, né? O mundo inteiro X, né? O filho varão Y, né? Que é uma quantidade muito menor, infimamente menor, né? Mas são pessoas intensas, de tal maneira que Cristo se expressa em plenitude, né? Como fala lá, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E a mesma situação com a gente. Reservado às proporções, né? Em nós também habita a plenitude da divindade. Nós que estamos declarando que somos coparticipantes do corpo multimembrado de Cristo, que neste momento se manifesta ainda como o noivo. Tá bom? Então, muito amor aos pertencentes à noiva. E é com muito amor, é com muito respeito, é com muito zelo e é com muita oração que eu falo bem claro. Olha, é para proteção. Esses irmãos, essas irmãs não estão com a gente para a proteção deles mesmos. Porque, do contrário,
eles poderiam perecer numa guerra que eles não estavam preparados para guerreá-las. Agora, para você que está aqui me escutando, né, eu falo para você, você tem o poder de escolha. Se você achar que é muito pesado, meu irmão, dê 2 viagens, entendeu? Se é muita areia para o teu caminhãozinho, é muito pesado, dê 2 viagens, dê 3 viagens, não tem problema. Mas faça alguma coisa. Se você achar também que não é o seu ministério, amém também, entendeu? Eu não posso obrigar a você a acreditar naquilo que eu estou acreditando. Mas eu penso que aquilo que eu estou acreditando vem do alto, vem do Pai, vem de Cristo Jesus para mim. É um desafio que me foi lançado. E eu sinto claramente que eu tenho que chegar e encarar de frente esse desafio. Agora, evidentemente que eu não estou sozinho. Eu faço parte de 300 homens e mulheres corajosos, determinados, que são um com Cristo Jesus, que se manifestam naquilo que o Pai, que é Cristo Jesus, nos orienta a manifestar. E nós estamos fazendo aquilo que realmente Ele nos ordenou para fazer. E eu poderia escutar um amém por isso ou não? Amém. Amém. Se só de um. Amém. Olha que coisa boa. Então, eu estou falando realmente com 300 aqui, não estou falando só com um. Percebe? Então, pessoal, é isso que está acontecendo. Esse é o desafio que você está encarando. Meu irmão, minha irmã, aquelas pessoas que não estão com a gente, sem medi-los, sem julgá-los, tá? Eu os amo profundamente. Você pode acreditar nisso? Amém. Sim. Cristo Jesus os ama profundamente. Afinal de contas, é a noiva. Percebe? Caramba, é fantástico quando você vai, né, escolhe uma pessoa para estar do seu lado, entendeu? E aquela pessoa também é fantástica quando ela te escolhe para estar ao lado dela. É fantástico, é maravilhoso. Agora, tem todo um ritual, toda uma preparação. É por isso que tem namoro, por isso que tem noivado, por isso que tem o casamento, né? As bodas, por isso que tem a lua de mel, por isso que tem a vida, percebe? Mas qual é o instante da tua vida em Cristo Jesus que você está hoje desfrutando nele? Qual é o ministério pelo qual você foi chamado? Qual é a execução do Espírito de Cristo em você dentro desse chamamento? Percebe o negócio? O que é que está passando no teu coração? O que é que está passando em sua mente? Qual é o desafio que você está encarando? Eu espero que não seja somente o embelezamento, né, o perfume, o cabelo sedoso, tal da noiva, entendeu? Porque você tem escutado coisas aqui que não tem nada a ver com noiva, tem a ver com homem, tem a ver com um espírito aguerrido, um espírito de lutador, entendeu? Um espírito de luta. Nós estamos aqui preparando-nos como um exército do Deus vivo. Entendeu? Cada dia que passa eu sinto a afronta, né, de gigantes, né, que nem o Davi sentiu. Quem és tu para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é você? Percebe? Ele não viu o gigante, ele viu um inimigo afrontador. Agora, olha bem, quantas afrontas nós estamos recebendo no mundo. E está vindo a luz. Nós temos orado claramente para que venha à luz o coração de cada um. Cada dia que passa, a gente vê claramente o coração impuro, cheio de ódio, de rancor, né? Aqui nas autoridades brasileiras. A maioria delas, pelo menos. E isso tem oprimido todos nós. Está escrito lá que esses principados e potestades vivem do sangue dos justos. Então, são vampiros espirituais. Então, ele pergunta, até quando você vai permitir isso?
Ah, não, eu já estou orando para que Deus me liberte desses espíritos. Irmão, não vai acontecer desse jeito. Não vai, não. Não adianta orar. Não vai acontecer desse jeito. Então não adianta pôr a mãozinha assim, ajoelhar em cima de baguinho de milho, como sacrifício, papapá. Primeiro que Deus não gosta de sacrifício. Deus gosta de obediência. Tá certo? E para mim, o que o Espírito está nos falando e que nós temos que obedecer é o seguinte: você que pôs a mão no arado, não. Você que pôs a mão na espada, olhar para trás, você vai perecer, você vai morrer. Agora, se você quer pôr a mão na espada, opte por pôr a mão na espada. Agora, antes de você colocar a mão na espada, pega uma espadinha de madeira e vai treinar, vai treinar, vai treinar, vai treinar, até que você seja exímio, seja excelente nessa situação. Porque, afinal de contas, você tem um compromisso. Você quer ser a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. É isso que você tem declarado, meu irmão, minha irmã, ou não é? Vocês sabem claramente qual é a minha declaração. Eu quero ser a expressão exata de Cristo sobre a face da terra. E nesse momento, é como um guerreiro. Por quê? Porque eu quero receber de volta a coroa que foi usurpada na fundação do mundo, né? Quando Satanás tirou de Adão a coroa que estava sobre ele e colocou sobre si mesmo, ao ponto dele estar na presença do Deus Altíssimo e não ser consumido, porque a coroa de Adão o protege. Entendeu? Então está na hora, está nesse momento de nós subirmos até as regiões celestiais em espírito para destronar Satanás de lá e jogar ele sobre a face da terra. Aí vai ter um ai de cá, um ai de lá e não sei o que, mas não interessa. O importante é que a igreja de Cristo estará protegida no deserto. Está bem claro lá em Apocalipse. Entendeu? Agora nós, o filho varão, estaremos lutando com Satanás. E tem mais, a vitória é nossa. O próprio Satanás sabe claramente que pouco tempo lhe resta. Não é isso que fala na palavra? Ele sabe disso aí. Ele sabe exatamente o que é que está acontecendo, porque, afinal de contas, aquelas pessoas que têm fé nesse nível que eu estou falando aqui, eles vão prevalecer. Porque é Cristo que nos justifica, é Cristo que está sobre nós, é Cristo que se manifesta em nós. É a totalidade do ser de Cristo se resplandecendo através de nós. Ele não vai fazer a obra. Agora, ele em nós vai fazer a obra. Estão me entendendo? Ele não precisava dos 300, não, mas foi muito bom ele ter escolhido os 300. Ele não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de ninguém. Mas que bom que ele nos escolheu, que bom que ele nos está dando essa revelação, que bom que ele está nos preparando para essa situação. Ou você acha que não? Se você achar que não, então significa que você não pertence neste momento ao corpo do noivo. Você pertence neste momento ao corpo da noiva. E amém por isso. É muito bacana que você se encontre. E vou te pedir, por proteção a você, realmente você tem que se localizar. Onde é que eu estou? A quem eu pertenço neste momento temporal? Deus é atemporal. Cristo é atemporal. O Espírito Santo é atemporal. O Ronaldo é temporal. Vocês que eu estou vendo aqui, vocês também são temporais. Então, já que nós estamos sujeitos ao tempo e submissos a Cristo, nós temos que nos localizar por uma questão de vida. Você quer viver? Por um lado, você tem que se preparar. Por um outro lado, você vai ser protegido. Então, o que você opta, meu irmão? O que você opta, minha irmã? O que você quer da tua vida em Cristo Jesus? Tá certo? E eu tenho declarado diante de vocês, diante das autoridades do mundo, diante do Deus a quem eu sirvo, que é Cristo Jesus. Pai, eu quero estar onde estiver a sua perfeita vontade neste tempo em que eu me encontro.
Porque o meu tempo é o tempo de Cristo, se eu estiver determinado em Cristo Jesus. E o tempo dele é para mim, porque ele, embora não é temporal, tá? Mas o momento que ele quer se manifestar, ele vai me encontrar, porque eu estou determinado a ser a expressão exata do ser que ele é. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Amém. Nenhum amém, nenhuma manifestação. Meu Pai. Eu falei, você não me ouviu? Você não me ouviu? Oi? Você não me ouviu? Não. Todas as vezes que você tem falado, eu estou dizendo amém. Ah, então tá bom. Depois é que eu vejo alguém se pronunciar, mas eu estou falando constantemente. Amém, amém. Amém, então. Então tá bom, meu Anselmo. Então tamo junto, meu irmão. Então você faz parte do corpo do noivo mesmo, meu cara. Não tem jeito de você fugir, não. Pode pegar a tua espada aí e começar a exercitar intensamente, porque o que está vindo pela frente aí não é brinquedo, não. Nós não vamos brincar de guerrear. Nós não vamos brincar de fazer marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. Não tem nada de musiquinha bonitinha, não. O trem é feio, entendeu? Então nós temos que encarar, temos que nos preparar para realmente destronar Satanás dos céus. É isso que está em jogo. Você tem determinação junto comigo nisso? Levanta a mão, por favor, que agora eu não quero escutar amém, não. O que foi que ele disse? Assim. Você tem determinação para estar junto comigo nisso? Então vai e encare essa batalha de frente. Sim.